Olá, boa tarde, bem-vindos ao canal. O meu nome é Filipe Ferreira e hoje é o vídeo número 59 da série Álbuns Essenciais na História da Música, onde, como sempre, eu vou fazer a apresentação de 5 álbuns que, na minha opinião pessoal, são essenciais para a história da música. Antes de mais, queria pedir desculpa por não ter feito o vídeo no fim de semana, mas como já repararam, ali atrás houve aqui mais uma alteração aqui na minha coleção. Eu nos últimos vídeos eu já mencionei que tinha feito uma alteração importante nas minhas escolhas musicais, nomeadamente no formato, e porque eu antes privilegiava o vinil e menos o CD, portanto inverti essa tendência, portanto agora estou numa fase mais de CD e tive que fazer aqui uma alteração aqui nesta minha sala principal de música, e tive que comprar ali aquela estante grande e no fim de semana foi para arrumar isso tudo. Tanto é que, portanto, hoje eu vou fazer aqui uma alteração. Eu costumo apresentar 3 álbuns em vinil e 2 em CD, portanto, como agora estou numa fase em que ouço mais CD, vou inverter, portanto, vão ser 2 em vinil e 3 em CD. E dos 5 álbuns que vou apresentar aqui hoje, tenho a curiosidade de 3 deles serem da década de 60. A começar pela primeira recomendação de hoje. Um grande disco, é uma aquisição recente, e eu, apesar de agora estar a comprar muito mais CD do que vinil, portanto, isto foi uma aquisição recente em vinil, e faz todo sentido que seja em vinil, porque é um álbum claramente da fase do vinil. Portanto, primeira recomendação de hoje, a Joni Mitchell com o seu segundo álbum de estúdio, Clouds, de 1969, um grande disco da Joni Mitchell. Portanto, este é uma reedição recente, já deste ano, remasterizada pelo mestre Bernie Grundman, e está para lá de boa, portanto, está excelente. Poderá dizer, algumas críticas dizem que ele se calhar exagerou um bocadinho nos agudos, mas está brilhante. Acredito que há ali espaços em que se calhar de facto ele exagerou um bocadinho, mas está brilhante. O álbum é excelente, já merecia este álbum, o segundo álbum de estudo da Joni Mitchell, já merecia uma boa edição, e sem dúvida que esta veio colmatar isso. Como disse, é o segundo álbum de estúdio da Joni Mitchell e teve algum sucesso, nomeadamente nos Estados Unidos, onde chegou à posição número 31. Inclusive, este Clouds ganhou o Grammy de melhor álbum de folk nos Estados Unidos, em 1969. Ela tinha aqui vários músicos convidados, entre eles um músico nomeado, o Stephen Stills. Está bem? Quer no baixo, quer na guitarra. Há aqui uma das músicas mais conhecidas da Joni Mitchell, a Both Sides Now, que está num... Este Clouds não aparece no top que eu costumo referenciar da Rolling Stone dos 500 melhores álbuns sempre, mas esta música, a Both Sides Now, aparece na posição número 171 no top da Rolling Stone das 500 melhores músicas de sempre. É um álbum que eu gosto muito da Joni Mitchell, nomeadamente ali anos 60, finais dos anos 60 e anos 70. Anos 70 ela tem ali um outro álbum que já não gosto tanto, mas basicamente a fase da Joni Mitchell que eu mais gosto, portanto, é ali final dos anos 60 e anos 70. Portanto, primeira recomendação de hoje, um grande disco, aqui com uma edição excelente mesmo, a Joni Mitchell com o seu Clouds, de 1969. Esta também é uma aquisição relativamente recente, ainda não tenho o mesmo, mas sei que ela é uma reedição recente, e este não, portanto já é uma edição mais antiga. Portanto, a segunda recomendação de hoje, um artista que eu gosto muito, portanto, o Tim Buckley com o seu também segundo, tal como o da Joni Mitchell, que era o segundo álbum de estúdio, aqui o do Tim Buckley também é o segundo álbum de estúdio, Goodbye and Hello, de 1967, portanto, 2 anos antes do Clouds da Joni Mitchell. Este álbum é considerado um álbum se o da Joni Mitchell é folk, este é pop barroco, pop psicadélico, mas é um estilo um bocadinho diferente.
o Tim Buckley tinha um estilo um bocadinho próprio, e este Goodbye and Hello também marcou uma evolução, quer musicalmente, quer liricamente, do Tim Buckley comparativamente ao primeiro álbum de estúdio. Este Goodbye and Hello tive críticas muito boas, tal como o Clouds da Joni Mitchell, e aparece também várias vezes destacado como um dos melhores álbuns da carreira do Tim Buckley. Ele que tinha na altura, o Tim Buckley na altura tinha 20 anos quando gravou aqui este Goodbye and Hello. Portanto, tinha 20 anos. Ele morreu com 28. Ele morreu com 28, e o filho, quem acompanha o canal sabe a adoração que eu tenho pelo filho dele, o Jeff Buckley, o filho morreu com 30, mas o filho morreu acidentalmente. Aqui o Tim Buckley tinha muitos problemas com droga, e o filho não, o filho morreu tragicamente afogado. Portanto, nada, não tinha droga, não tinha álcool, não tinha nada. E é um álbum que eu gosto muito, quem acompanha o canal sabe que eu destaco mais o filho, o Jeff Buckley, apesar do filho ter morrido mais tarde que o pai. Portanto, o filho morreu com 30, o pai com 28. O pai deixou um legado de discos muito maior que o filho, porque o filho em vida só lançou um álbum e o pai lançou muitos mais, mas eu pessoalmente dou uma preferência ao filho, ao Jeff Buckley, mas o pai, o Tim Buckley, também tem uma discografia muito boa, mas muito boa mesmo. Tirando ali nos últimos álbuns, ali os últimos 3 álbuns não são assim tão bons quanto isso, mas no geral tem uma discografia muito boa. Há quem goste mais do pai do que o filho, mas eu diria que uma ligeira maioria pende para o filho. O filho tinha uma versatilidade musical de outro mundo mesmo, de outro mundo. Mas gosto igualmente muito do pai, do Tim Buckley, e tenho aqui, por exemplo, uma das minhas músicas dele favorita, a Pleasant Street, mas é um álbum muito agradável. E ele, com o decorrer da sua carreira, foi evoluindo, mesmo em termos de som, mas a segunda recomendação de hoje é um grande disco do Tim Buckley. Portanto, segunda recomendação, Goodbye and Hello do mestre Tim Buckley. Portanto, a terceira recomendação de hoje, que eu já vou apresentar em CD, é uma falha minha, que era um álbum que eu já devia ter trazido aqui há mais tempo. É um grande disco da história da música. Claramente, um dos melhores discos britânicos de sempre. Para mim, a nível dos britânicos, para mim é top 10 de sempre. E já o devia ter trazido aqui. Portanto, a terceira recomendação de hoje, os The Verve com o seu fantástico Urban Hymns de 1997. É o terceiro álbum de estúdio da carreira dos The Verve e teve muito sucesso, nomeadamente no Reino Unido, onde chegou à posição número 1. Mesmo nos Estados Unidos, para uma banda britânica, claramente de Britpop, chegou à posição número 23, o que é de destacar. Este Urban Hymns é o 19º álbum mais vendido de sempre no Reino Unido. 19º álbum, está no top 20 dos álbuns mais vendidos sempre no Reino Unido. Teve crítica, além das vendas terem sido muito boas, as críticas também foram excelentes. Teve 4 singles, acho, de sucesso absoluto mesmo. Bittersweet Symphony, Sonnet, The Drugs Don't Work e a Lucky Man. A Lucky Man, inclusive, chegou a número 1 a The Drugs Don't Work chegou a número 1 na tabela de vendas do Reino Unido, nos singles. Também marcou aqui uma evolução no som dos The Verve. É um álbum dos The Verve. Eles têm 4 álbuns, claramente a destacar aqui o meu preferido, e da maioria das pessoas, conheço pouca gente que nos The Verve não escolham este como o Urban Hymns como o melhor álbum. Mesmo nos Estados Unidos, a música que abre o álbum, a Bittersweet Symphony, foi nomeada
para o Grammy de melhor canção rock. Não ganhou, mas mesmo assim foi nomeada. Incrivelmente, e digo mesmo incrivelmente, portanto, ele não aparece na lista da Rolling Stone dos 500 melhores álbuns. Há aqui sempre puxar um bocadinho a brasa à sardinha entre os americanos e os ingleses, portanto, é uma publicação americana, deixou de fora aqui inexplicavelmente o Urban Hymns. Por exemplo, a New Musical Express coloca-o na posição número 128 do top que também tem, dos 500 melhores álbuns sempre, mas no meu entender este Urban Hymns tem que estar no top 100, seja numa publicação americana, seja numa publicação inglesa. Portanto, este Urban Hymns é claramente top 100 de sempre, claramente mesmo, está bem? Portanto, terceira recomendação de hoje, os The Verve com, para mim, a sua obra-prima Urban Hymns, de 97. A quarta recomendação de hoje, o que há a dizer aqui? Portanto, provavelmente a maior banda de sempre, na maioria das... Isto na opinião da maioria das pessoas, na minha opinião não é, mas sei dar o valor à banda. Portanto, a quarta recomendação de hoje, os Beatles com o seu fantástico Rubber Soul de 1965. Portanto, é o sexto álbum de estudo da carreira dos Beatles e teve também muito sucesso, quer na tabela vendas, quer nas críticas. Portanto, ele chegou a número 1, quer no Reino Unido, quer nos Estados Unidos. As críticas foram excelentes e destacaram uma evolução no estilo musical dos Beatles. E este Rubber Soul também é considerado o primeiro álbum clássico dos Beatles. Portanto, foi aqui este o primeiro álbum. Iniciou-se ali uma série de álbuns que são considerados álbuns clássicos da banda. Este é o primeiro, está bem? É considerado uma influência para muitas bandas, muitos artistas, Bob Dylan, Birds, o próprio Stevie Wonder, o próprio John Cale e o Lou Reed dizem que este Rubber Soul foi uma grande influência para eles formarem os Velvet Underground. Aparece também frequentemente citado em várias listas dos melhores álbuns de sempre, nomeadamente aqui o top da Rolling Stone, que eu costumo referenciar, dos 500 melhores álbuns de sempre. Ele está na posição número 35, este Rubber Soul na posição número 35, portanto está no top 50, e atenção, no top mais recente, porque no top anterior, que penso que era de 2012, ele estava na quinta posição. Portanto, eu nunca percebi muito bem. No top mais recente, o de 2020, os álbuns dos Beatles caíram quase todos de posição. Portanto, ele no top anterior estava na posição número 5 e caiu para a posição número 35 dos 500 melhores álbuns de sempre. Nunca percebi muito bem porquê. E foi induzido no Grammy Hall of Fame no ano de 2000. Está bem? Portanto, não há muito a dizer, é um dos melhores discos de sempre. The Beatles com o seu fantástico Rubber Soul de 1965. A quinta e última recomendação de hoje é uma aquisição recente, é um álbum que eu conhecia muito bem, mas ainda não tinha nem em CD nem em vinil, portanto já o estive para comprar várias vezes em vinil e fugia-me sempre. Portanto, comprei-o agora em CD e penso que fiz bem. Portanto, quinta e última recomendação de hoje, o Tom Petty com o seu álbum 1989, Full Moon Fever. Portanto, este é o primeiro álbum a solo do Tom Petty, ele que vinha da banda Tom Petty and the Heartbreakers, mas a solo, só como Tom Petty. Este Full Moon Fever é o primeiro álbum a solo, apesar de, assim, ele teve aqui músicos convidados dos Heartbreakers, nomeadamente o Campbell, mas além do Campbell, também vinha dos Heartbreakers. Ele teve músicos convidados que vinham dos Traveling Wilburys, teve a participação aqui do George Harrison, do Roy Orbison, do Jeff Lynne. Portanto, ele estava muito bem acompanhado aqui.
Teve 5 singles, mas claramente aqui tem uma das minhas músicas. Eu, se tivesse a fazer um top 100 de sempre, esta estaria de músicas, esta estaria lá. A Free Falling, adoro esta música. Free Falling, a música que abre o álbum. Ele teve muito sucesso, quer nas críticas, quer na tabela de vendas. Portanto, na tabela de vendas chegou a número 3 nos Estados Unidos e a número 8 no Reino Unido. Este Full Moon Fever é considerado o pico comercial do Tom Petty. Também aparece na lista da Rolling Stone dos 500 melhores álbuns de sempre, na posição número 298. Está bem? Eu acho que é um bom álbum. Eu, por exemplo, preferia 1000 vezes pôr o Urban Hymns dos The Verve nessa lista do que o do Tom Petty. Portanto, a mim faz muita confusão o Urban Hymns não aparecer nessa lista dos 500 melhores álbuns de sempre. E aparecer, por exemplo, aqui o Tom Petty, que é um grande álbum, sem dúvida, mas eu mais facilmente deixaria de fora aqui o do Tom Petty do que o Urban Hymns dos The Verve. Pronto, e por hoje é tudo. Vemos no próximo vídeo. Uma boa tarde.